Olá, terceiro ano, bom dia. Hoje vamos começar a unidade 9 da apostila. Vamos conhecer um pouquinho sobre os textos de divulgação científica. São textos que ajudam a aproximar a ciência do nosso dia a dia. Eles explicam de uma maneira bem simples, bem clara e direta, objetiva, muita coisa que a gente nem desconfia. São textos que vão divulgar pesquisas, estudos e muitos fatos interessantes. A primeira coisa que nós vamos fazer é pensar sobre essas perguntinhas que estão na página 42 da apostila. Aqui não é necessário fazer nada por escrito, tá? Primeira coisa, você sabe o que faz um cientista? Então, um cientista é um profissional que pesquisa, que estuda, e a função dele, de forma geral, é estudar, analisar, fazer descobertas, e aí ele traz muitas coisas novas, eles também provam coisas que estão, né, ao nosso redor, sempre através do estudo, do método, da pesquisa. A imagem que nós temos aqui, ó, revela um pouco dos elementos, aliás, dos instrumentos que um cientista utiliza, como lupa, calculadora, microscópio, tá? Em que meios podemos buscar informações sobre descobertas científicas? Na internet, em revistas, em livros, em enciclopédias. Todos esses meios, eles nos mostram descobertas científicas através da pesquisa, né? Todas as informações que encontramos na internet são confiáveis? Não. Infelizmente, muitas pessoas têm acesso à internet e elas podem postar, publicar coisas irreais, falsas, que não são verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você gostaria de ser um cientista e por quê? Então você vai pensar sobre isso, tá? Então aqui na página 43 da apostila nós temos um texto de divulgação científica que foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. O título é O Bravo Nadador que Virou História de Pescador. Então primeiro vamos entender essa expressão história de pescador. É uma expressão muito utilizada pelas pessoas no dia a dia, na vida diária, em que as pessoas geralmente dizem assim, isso é história de pescador, né, afirmando que aquela é uma história que não é real, ou às vezes que tem detalhes demais, que são exageradas, né, histórias exageradas, que tem algumas mentiras que não são totalmente verdade. Então a história de pescador, essa expressão, a forma comum dela ser utilizada é nesse sentido, histórias muito exageradas que não estão muito de acordo com a realidade, tá? E aí vocês farão a leitura desse texto, tá bom? Que está aqui nas próximas páginas. Vocês observarão também que ele tem subtítulos, olha só que interessante, que está separando aí o texto, né, por alguns assuntos. Isso é muito bom para que o leitor consiga se organizar na leitura. E aí depois vocês vão pensar sobre essas perguntinhas também da página 46. Aqui também não é necessário escrever nada por escrito, aqui é só a gente só vai refletir mesmo de forma oral. Você vai pensar isso, já tinha ouvido falar sobre esse peixe, o peixe que está sendo descrito no texto. Letra B, pelo título do texto, que assunto você imaginou que seria abordado? Então, quando você leu lá o título do texto, imaginou que o assunto abordado era outro ou é o mesmo assunto que você leu, tá? Letra C, em sua opinião, como podemos mudar essa e outras situações que envolvem problemas ambientais? Aqui vocês vão pensar em alternativas de ajudar o meio ambiente, né? Como nós podemos ajudar o meio ambiente. E aí então, na página 47, vocês começarão a fazer a interpretação. Primeiro, vocês farão a atividade 3, devem circular o título do texto e depois responder o que significa a expressão história de pescador. Vocês aqui têm duas alternativas, tá? Número 4, pergunta por que o surubim do Paraíba é chamado de bravo pelos pescadores. A número 5, pergunta quais são os hábitos desse peixe, ou seja, como ele vive. Vocês vão escrever aqui as características de como é a vida dele, como são os hábitos dele, tá? Número 6, pergunta como o peixe faz para se virar no ambiente em que vive. E a 7 pede que vocês expliquem com as próprias palavras porque o surubim do Paraíba está correndo risco de extinção, tá? Aqui nesse quadrinho nós temos outras expressões populares tão famosas quanto história de pescador, como fazer uma vaquinha, chorar as pitangas, arroz de festa, terminar em pizza, amigo da onça e chato de galocha. Essas expressões aqui eu vou deixar vocês pensarem um pouco sobre elas. Aqui não é necessário vocês responderem, né, o que significa cada uma,
Mas vocês podem perguntar aos pais se eles conhecem o significado de cada uma dessas expressões aqui. E quando nós fizermos a correção, eu vou revelar a vocês o significado correto de cada uma, tá bom? E aí vocês farão, então, a atividade 8, que pergunta onde esse artigo de divulgação científica, que é o texto que nós estamos analisando, onde ele foi publicado, tá? Depois a letra A pergunta para qual público esse texto foi escrito e a letra B pergunta sobre a linguagem utilizada no texto, se ela apresenta muitos termos técnicos, ou seja, muitas palavras difíceis que só os profissionais, né, da área científica vão entender, ou se ele é de fácil compreensão. Vocês conseguiram compreender, tem uma linguagem clara, as palavras, né, a gente consegue entender o significado das palavras, tá? A atividade 9 pergunta para que servem os subtítulos no texto. Vocês vão observar, já vou mostrar para vocês lá os subtítulos, que eles servem para organizar o texto e também ajuda o leitor a identificar, encontrar as informações específicas. Os subtítulos são esses títulos, né? Esses subtítulos são esses títulos aqui em vermelho, que estão no meio do texto. Então, por exemplo, se eu quero encontrar informação sobre a vida do surubim, eu já posso vir logo no subtítulo e ler as informações que estão abaixo dele. Se eu quero ler sobre a ação para o peixe resistir, né? Se eu quero ler sobre a seção aqui do subtítulo, como ajudar, então eu já posso ir direto, eu consigo me localizar melhor. Então o subtítulo, ele organiza o texto, ele serve para isso, tá? Então aqui é só para que vocês entendam o objetivo dos subtítulos. Na atividade 9 não precisam responder nada por escrito. A número 10, vocês vão contar os parágrafos do texto, né, e dizer em quantos parágrafos ele está dividido. E aqui na atividade 11, vocês completarão essa ficha técnica, né, do surubim do Paraíba com as informações que faltam. Então nós já temos o nome científico, o nome dele, mas aí faltam algumas informações, como onde ele vive, qual é a sua alimentação, quais são suas características físicas, né, tá? Como ele é e qual é o seu tamanho. E aí nós finalizamos aqui na página 48. Lembrando que vocês só precisam me enviar foto das páginas 47 e 48, porque as demais páginas são apenas de leitura, tá ok? Então é isso, crianças. Finalizamos aqui na página 48 da apostila. Beijão para todo mundo e a gente se vê na próxima aula.